Entramos na Semana Santa, a última da Quaresma, a mais sinistra, a Semana do Lobisomem. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com a última história da Quaresma desse ano. Joanópolis, no interior de São Paulo, é uma cidade turística que vive em meio a muita natureza e a muitas histórias. A mais conhecida delas é sobre as constantes aparições de um lobisomem, e há muitos relatos a respeito disso. As pessoas, principalmente os mais idosos, o descrevem como um animal parecido com um porco, muito grande, curvado e peludo, que durante a madrugada caminha pela cidade, revirando as latas de lixo. Curiosamente, é sempre a mesma descrição. Uma criatura sempre parecida com um enorme porco deformado. E ao contrário das outras, não é como um lobo ou como um cachorro. Todos nós conhecemos a lenda do lobisomem, mas não desse. O lobisomem de Joanópolis não é somente um homem que carrega uma maldição. Seu nome era Gumercindo. Ele tinha uma vida simples, consertando rádios e aparelhos eletrônicos. Gostava de fumar o seu cigarro de palha e de tocar sanfona. Não era de muita conversa, preferindo sempre a solidão. Mas não era isso somente que fazia dele uma pessoa diferente. O Sr. Gumercindo sempre usava terno, estava sempre impecável. Só que sempre descalço, tanto em casa quanto na rua, independente de se fazia frio ou calor. Ele nunca usava sapatos. Nas noites de lua cheia, ele costumava sair, sem dizer para onde ia. Apenas colocava o seu chapéu e saía, lá pelas 11h30 da noite, para só voltar de manhã. Só que mesmo tentando manter a privacidade, é uma cidade pequena, e todos sabiam que ele passava as noites inteiras sozinho nas matas ao redor da cidade. Tudo isso, unido à aparência dele, bem comum, um homem muito alto, magro e pálido, não poderia resultar em outra coisa além do apelido de lobisomem. Suas filhas e mais tarde os seus netos sofreram bastante com isso, pois eram apontados como a família do lobisomem, e algumas pessoas nem deixavam que seus filhos brincassem com eles. Só que o Sr. Gumercindo estava bem acima de tudo isso. Ele sabia do que acontecia, mas para ele não fazia diferença. Continuava a tocar a sua vida da maneira que escolheu. Só que isso não significa que não exista um lobisomem em Joanópolis. Apenas que talvez deram o título ao homem errado. Ele não confirmava, mas também não desmentia. E talvez a fama de lobisomem viesse a calhar, já que ele garantia um certo sossego e privacidade para o que de fato ele fazia. Na mesma casa onde uma das suas filhas vivia, e ele próprio costumava ficar algumas temporadas, hoje em dia mora sua neta, claro, chamada em toda a cidade como a neta do lobisomem, que contou que obviamente a família tinha conhecimento da sua vida diferente. Apesar de não se aprofundarem nisso, nenhum deles chegou a presenciar uma transformação ou nada do tipo. Porém, a neta disse que levou um susto muito grande ao visitar o Sr. Gumercindo no hospital, já em seus últimos dias de vida, e viu que as unhas dele estavam muito grandes, e se fossem cortadas, voltavam a crescer de um dia para o outro. Bom, como eu disse, a família sempre soube, mas soube pouco dele. Apenas o que ele queria que soubessem. Na verdade, ele era um bruxo, e um bruxo poderoso. Um paranormal com total e absoluto controle de seus poderes. E enquanto toda a cidade acreditava que ele ia para a mata se transformar, na verdade ele ia entrar em contato com as entidades, espíritos e elementos de seus rituais. Há inclusive uma desconfiança de que entre essas entidades possam estar extraterrestres. O fato é que a cidade em si
tem alguns lugares bem propícios para esse tipo de contato, tanto com fantasmas e espíritos, quanto com as entidades extraterrenas. Já bem próximo à cachoeira, uma estradinha cercada pela mata, tem uma cruz de madeira, igual a essas tantas que vemos nas estradas. Só que nessa, muitas pessoas, muitos viajantes que passam por lá à noite conseguem ver vultos, veem fantasmas e muitas orbes. Essa cruz foi colocada lá em homenagem a um homem que morreu em um acidente em que seu carro caiu no barranco. E com certeza, a cruz se tornou um ponto de força para as outras entidades da mata. Mais à frente, uma ponte. E lá embaixo, o rio. Nesse lugar, todas as noites é ouvido um choro assustador de criança. Alguns turistas, inclusive, já chegaram até a pensar que havia uma criança ferida lá embaixo. Chamaram a polícia, mas então acabaram descobrindo que não havia criança nenhuma ali, mas que aquele choro é ouvido há anos, desde que um bebê foi jogado da ponte pela própria mãe. E é claro que não é o fantasma da criança que está ali, e sim a energia residual de todo o sofrimento e do medo que ela passou até morrer. Nesse mesmo ponto, também são ouvidos gemidos e vozes, e algumas pessoas dizem ficar perturbadas, sentindo como se algo as atraísse para a ponte. Isso pode ser muito perigoso. Outros descrevem como uma energia sinistra, pesada, que os deixa irritados. Não se sabe se essa energia foi se acumulando ali por causa dos rituais do Sr. Gumercindo, ou se ele fazia os rituais naquele lugar por causa da existência dessa energia. Uma coisa é certa, é que ele deixou um pouco do seu poder com suas netas, já que elas também são paranormais, e uma delas disse que na exata hora em que o avô morreu, ela viu uma massa preta saindo do corpo dele, indo direto para ela. Outro fato bastante intrigante é que todas as filhas e netas dele perderam um filho em abortos espontâneos. Ainda existem os relatos da aparição de um lobisomem, mesmo após a morte dele. E os descendentes herdaram sua paranormalidade, sentindo inclusive a presença dele o tempo todo e se comunicando. Mas se ele era um lobisomem, é certo que passou a maldição para outro, dando oportunidade à grande lenda de Joanópolis continuar. Semana que vem eu volto com mais uma história. Lenda ou não, não importa. É só mais uma historinha para dormir. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.